Olá, espero que você esteja bem. Hoje o assunto é um tanto provocador. Vamos lá! Você acredita que pensa por conta própria? Que suas opiniões são suas? Que suas decisões são livres? Mas existe uma possibilidade desconfortável. E se boa parte do que você pensa não veio de você? E se suas ideias vierem do grupo ao qual você pertence? E se seus desejos vierem da sua biologia? E se sua identidade vier apenas do papel que você ocupa na sociedade? Hoje eu quero atravessar algumas histórias e estudos, passando por George Orwell, Franz Kafka, Carl Jung, Arthur Schopenhauer, atravessando a psicologia e neurociência e ilustrando com obras literárias. E cada um deles remove uma camada da nossa sensação de liberdade. E todos apontam para a mesma pergunta: quanto da sua vida é realmente escolha e quanto é apenas adaptação ao meio em que você vive? Muitas pessoas acreditam que suas opiniões políticas, morais e culturais foram escolhidas racionalmente. Mas existe um experimento famoso em psicologia que mostra que as pessoas podem negar aquilo que estão vendo com os próprios olhos apenas para não discordar do grupo. E quando entendemos esse experimento, algo na primeira camada começa a fazer muito mais sentido. Na década de 1950, Solomon Asch queria investigar até que ponto a pressão social influencia o julgamento das pessoas. Ele criou uma tarefa extremamente simples. O participante entrava em uma sala com outras pessoas, que na verdade eram atores do experimento. Todos recebiam cartões com linhas. Um cartão tinha uma linha de referência. O outro tinha 3 linhas diferentes. A pergunta era simples: qual das 3 linhas tem o mesmo tamanho da linha de referência? O truque do experimento foi: os atores respondiam primeiro. E em algumas rodadas eles deliberadamente davam a resposta errada. Exemplo: linha correta, C. Mas todos os atores diziam A. Então chegava a vez do participante real. Agora ele enfrentava um conflito: confiar nos próprios olhos ou concordar com o grupo. O resultado foi surpreendente. Cerca de 75% das pessoas concordaram com o grupo pelo menos uma vez. Em média, 1/3 das respostas seguiu o erro coletivo. Ou seja, muitas pessoas negaram aquilo que estavam vendo para não se diferenciar do grupo. O mais intrigante é que, depois do experimento, os participantes foram entrevistados. As respostas revelaram 3 tipos de reação. 1. Conformidade pública. Algumas pessoas sabiam que o grupo estava errado, mas pensavam: não quero parecer estranho. Então concordavam apenas para evitar desconforto social. 2. Dúvida interna. Outras pessoas começaram a duvidar de si mesmas. Pensavam: se todo mundo respondeu isso, talvez eu esteja errado. Aqui a pressão social começa a alterar a própria percepção da realidade. 3. Conformidade real. Em alguns casos, os participantes passaram realmente a acreditar na resposta do grupo. Isso mostra algo profundo. O grupo pode influenciar não apenas o comportamento, mas a própria percepção. Depois do experimento, Solomon Asch entrevistou os participantes individualmente. Alguns disseram algo surpreendente. Eles não estavam apenas cedendo ao grupo. Eles começaram a pensar que talvez seus olhos estivessem enganando eles. Alguns relatos foram próximos disso: talvez eu esteja vendo errado. Se todo mundo respondeu aquilo, deve ter algo que eu não percebi. Comecei a achar que minha visão não era confiável. Ou seja, a pressão social começou a alterar a confiança na própria percepção da realidade. E um detalhe que muda tudo. Solomon Asch fez outra versão do experimento. Agora havia apenas uma pessoa que discordava do grupo, mesmo que essa pessoa também estivesse errada. Resultado: a conformidade caiu drasticamente. O simples fato de não estar sozinho deu coragem ao participante para responder de forma independente. Vamos começar a avaliar as camadas. A primeira camada: o poder do grupo. Publicada em 1945, A Revolução dos Bichos, Animal Farm, é uma fábula distópica e uma sátira mordaz à Revolução Russa e à ascensão do stalinismo. George Orwell utiliza animais de uma fazenda para demonstrar como ideais de igualdade podem ser pervertidos pelo poder. Vou fazer uma síntese da obra caso você não conheça. Os principais arcos da obra são: 1. O sonho e a rebelião.
Tudo começa com o Major, um porco respeitado que compartilha um sonho, uma fazenda gerida pelos próprios animais, livre da exploração humana. Ele estabelece os princípios do animalismo. Após a morte do Major, os animais expulsam o Sr. Jones, o dono negligente, e assumem o controle da Fazenda do Solar, rebatizando-a como Fazenda dos Bichos. São escritos 7 mandamentos na parede do celeiro, sendo o mais importante: todos os animais são iguais. 2. A ascensão da tirania. A princípio a fazenda prospera, mas logo surge uma disputa de poder entre 2 porcos: Snowball, intelectual e idealista, focado em modernizar a fazenda. Napoleão, estrategista e brutal, focado em acumular poder. Napoleão utiliza cães ferozes, sua polícia secreta, para expulsar Snowball, declarando-o traidor. A partir daí, ele assume o controle total, usando o porco Squealer como seu porta-voz para manipular a opinião pública e distorcer a realidade. 3. A corrupção dos ideais. Com o tempo, a elite dos porcos passa a desfrutar de privilégios enquanto os outros animais trabalham mais e comem menos. A manipulação do passado. Sempre que os porcos violam um mandamento, como dormir em camas ou beber álcool, Squealer altera secretamente as palavras escritas na parede para justificar a ação. As ovelhas, limitadas intelectualmente, não sabem ler e não conseguem memorizar todas as regras da fazenda, resumindo-se a balir incessantemente: 4 pernas bom, 2 pernas ruim. O sacrifício de Boxer. O cavalo Boxer, símbolo da força da classe trabalhadora, trabalha até o esgotamento, acreditando que Napoleão tem sempre razão. Quando adoece, Napoleão o vende para um abatedouro para comprar uísque. O desfecho, o círculo se fecha, a obra termina com a completa transformação dos porcos em seres humanos. Eles passam a andar em 2 pernas e a vestir roupas. Os 7 mandamentos são reduzidos a uma única e terrível frase: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. Na cena final, os animais olham pela janela e veem os porcos jogando cartas com os homens. Eles olham uns para os outros e já não conseguem distinguir quem é homem e quem é porco. E aqui podemos observar crenças impostas, narrativas que moldam comportamento, pessoas que aceitam opressão porque acreditam que é para o bem maior, e racionalizações internas. A necessidade de pertencimento é uma das forças motrizes mais poderosas da psicologia humana. Tanto na sátira política de George Orwell, A Revolução dos Bichos, quanto nos estudos controlados de Solomon Asch, observamos que o desejo de fazer parte, muitas vezes supera a lógica individual e a percepção da realidade. Asch demonstrou que o indivíduo está disposto a negar a evidência dos próprios olhos para não ser excluído. Por que cedemos? A conexão entre a ficção de Orwell e a ciência de Solomon Asch revela 3 pilares da conformidade: distorção de percepção. O sujeito passa a acreditar que o grupo vê melhor que ele. Os animais passam a acreditar que Napoleão está sempre certo. Distorção de julgamento. O sujeito sabe que o grupo erra, mas não quer ser o chato. Benjamin percebe a corrupção, mas se mantém em silêncio para evitar problemas. Uniformidade. A unanimidade do grupo quebra a resistência individual. Os 7 mandamentos são alterados e o grupo aceita para manter a coesão. Na obra de Orwell, o pertencimento é transformado em identidade coletiva para suprimir o pensamento crítico. O mantra das ovelhas: ao repetirem incessantemente 4 pernas bom, 2 pernas ruim, as ovelhas anulam qualquer debate. Elas não precisam entender a teoria. Elas precisam apenas pertencer ao coro. A ostracização de Snowball: quando um membro é declarado inimigo, o grupo se une ainda mais. O medo de ser o próximo traidor, o diferente, força os animais a aceitarem as mentiras de Napoleão. A erosão da memória: personagens como Boxer trabalham até a exaustão porque seu valor pessoal está atrelado à sua utilidade para o grupo. Segunda camada: a sociedade dentro da mente. Se Animal Farm mostra a pressão do coletivo, este romance mostra algo mais silencioso: a pressão cultural. Em outra obra de Orwell, Keep the Aspidistra Flying, traduzida como A Planta de Ferro, o protagonista decide lutar contra algo diferente. O protagonista Gordon Comstock tenta viver fora da lógica do dinheiro e do status social.
tenta rejeitar o sistema financeiro, o status, a pressão social, a carreira, o consumo, o jogo social. Mas, mesmo rejeitando tudo isso, ele pensa em dinheiro o tempo todo. E mede sua própria dignidade a partir dele. Ele odeia o jogo, mas vive em função dele. Ele rejeita o sistema, mas continua obcecado por ele. Sua identidade ainda gira em torno daquilo que despreza. Ele quer ser reconhecido como diferente. Quer ser admirado por não participar. Ele continua sendo definido por isso. Ele sente vergonha da pobreza. Sente inveja. Sente ressentimento. A sociedade que ele tenta abandonar continua vivendo dentro dele. Orwell mostra aqui uma verdade incômoda. O grupo não existe apenas fora de nós, ele também existe dentro da nossa mente. Embora Orwell foque na crítica socioeconômica, a trajetória de Gordon é um estudo de caso perfeito sobre a negação da sombra e a luta contra a persona. A luta contra a persona e o Deus dinheiro. Em O Eu Oculto, Carl Jung argumenta que o homem moderno vive em um estado de dissociação, muitas vezes sufocado pelas instituições e pela identidade social, a persona. Gordon Comstock tenta desesperadamente destruir sua persona social. Para ele, o Deus dinheiro é a força que dita quem as pessoas são. Ao declarar guerra ao dinheiro, Gordon tenta viver uma vida nua, sem as máscaras do status. Ele está tentando evitar a conformidade em massa, mas ao fazer isso, ele cai em outro extremo, a identificação total com o papel de rebelde miserável. A sombra e a autossabotagem. A sombra representa os aspectos da nossa personalidade que não queremos admitir. O conflito de Gordon. Gordon acredita que seu ódio pelo dinheiro é uma virtude moral. No entanto, sua sombra contém o desejo reprimido por conforto, estabilidade e amor. Projeção. Ele projeta sua própria frustração e mediocridade no sistema. Como Jung explica, quando não encaramos nossa sombra, nós a projetamos no mundo exterior. Gordon vê o culto ao dinheiro em todo lugar, mas não admite que sua obsessão contra ele é tão escravizante quanto a busca por riqueza. O indivíduo versus o Estado, e a massa. Tanto Orwell quanto Jung, em seus respectivos campos, temiam a desumanização do indivíduo. Jung em O Eu Oculto alerta que, quanto mais o indivíduo se sente insignificante perante a massa ou a economia, mais ele perde sua bússola moral interna. Gordon é o exemplo dessa insignificância. Ele se sente esmagado pela massa de Londres e pela publicidade. Sua tentativa de resistência é, ironicamente, uma forma de isolamento que Jung descreveria como perigosa, pois o indivíduo precisa de uma conexão espiritual ou interna para resistir ao coletivo, não apenas de uma negação externa. A integração ou submissão. O final do livro, onde Gordon aceita um emprego comum e a planta aspidistra, símbolo da classe média, pode ser visto de duas formas sob a ótica junguiana. Capitulação à massa. O indivíduo é finalmente engolido pelas pressões sociais. Integração da sombra. Gordon admite que é um homem comum com necessidades comuns. Ao aceitar a aspidistra, ele para de lutar contra uma parte de si mesmo e começa a viver a realidade em vez de uma abstração ideológica. Essa análise mostra que a guerra de Gordon não era apenas contra o capitalismo, mas contra a sua própria natureza psíquica. A busca de Gordon por um sentido que não seja ditado pelo salário. O ressentimento e o desejo de conforto que ele mascara como rebeldia. A crença de Gordon de que ele é o único desperto em uma sociedade de escravos. O processo doloroso de aceitar suas limitações humanas e sociais. Terceira camada, quando o indivíduo perde seu papel. Existe uma consequência ainda mais estranha quando começamos a viver apenas dentro dessas estruturas sociais. Agora entramos no universo de Franz Kafka. Em A Metamorfose, Gregor Samsa acorda um dia transformado em um inseto gigante. Mas o mais perturbador da história não é a transformação, é a reação das pessoas. A família não pergunta como você está. Eles perguntam, como vamos sobreviver sem o seu trabalho? Ele era quem sustentava a família. No momento em que Gregor deixa de cumprir sua função, ele deixa de ser tratado como humano. Kafka expõe algo brutal. Muitas vezes nossa identidade é reduzida ao papel que desempenhamos. Quando essa função desaparece, o indivíduo se torna invisível.
A identidade de Gregor Samsa em A Metamorfose é o que a psicologia e a sociologia chamam de identidade funcional. Para Gregor, o eu não existe fora do fazer. Quando ele perde a capacidade de produzir, sua própria humanidade se dissolve aos olhos da sociedade e da família. Ele sofre desumanização pelo viés da função. O indivíduo como engrenagem. Gregor é a personificação do conceito de reificação, transformar um ser humano em coisa. A prioridade do relógio. Nos primeiros parágrafos, mesmo após notar que se tornou um inseto monstruoso, a primeira preocupação de Gregor não é sua saúde ou corpo, mas o horário do trem. O ego do caixeiro viajante. Sua consciência está tão colonizada pela lógica do trabalho que ele tenta justificar seu atraso mentalmente para o gerente, antes mesmo de entender como vai se levantar da cama. Sua identidade é primariamente a de um empregado. A economia do afeto familiar. A relação de Gregor com sua família é pautada por uma transação comercial, e não por um vínculo incondicional. O provedor invisível. Enquanto Gregor trazia o dinheiro, ele era o centro da casa, mas um centro puramente funcional. A família não o amava, eles amavam a segurança que o salário dele proporcionava. A obsolescência programada. Assim que Gregor se torna incapaz, o inseto, ele se torna um custo. Na lógica do capital, o que não produz e gera gasto deve ser descartado. A tragédia psicológica é que o próprio Gregor aceita essa lógica. Ele morre de inanição e tristeza assim que percebe que sua existência é um fardo para o progresso da família. A perda da linguagem e a inutilidade. A função social de um humano é mediada pela comunicação. Ao se transformar, Gregor perde a voz humana, emitindo apenas guinchos. Silêncio igual à inexistência. Sem voz para negociar ou explicar sua utilidade, ele é excluído do círculo humano. A coisa no quarto. Kafka mostra que a família só consegue manter a sanidade transformando o quarto de Gregor em um depósito de objetos inúteis. Como ele próprio se tornou inútil, ele é guardado junto com a tralha. A função define o espaço. Quem não tem função não tem lugar à mesa. O contraste com a vitalidade da família. Um dos pontos mais cruéis da obra é a transformação da família após a queda de Gregor. O pai ressurgido. O pai, que antes era retratado como um velho decrépito e dependente, ganha vigor ao voltar a trabalhar e vestir um uniforme. O uniforme, a função, o devolve à vida. A irmã em flor. Grethe floresce ao assumir responsabilidades. O livro termina com os pais notando o corpo jovem da filha, já pensando em um novo uso para ela. O casamento, uma nova transação funcional. A metamorfose física é apenas um detalhe estético. A verdadeira metamorfose ocorreu anos antes, quando Gregor permitiu que sua essência fosse totalmente substituída por seu cargo de caixeiro viajante. Kafka nos deixa uma pergunta perturbadora: quem é você se tirarem o seu cartão de visitas? Quarta camada, a inconsciência coletiva. Para Carl Jung, esses fenômenos acontecem porque a maior parte da mente humana é inconsciente. Nós acreditamos que escolhemos nossas ideias e valores. Mas grande parte deles vem de cultura, família, símbolos coletivos, padrões psicológicos profundos. Ou seja, grande parte das nossas crenças, dos nossos valores e até dos nossos medos, vem de padrões psicológicos profundos que herdamos da cultura e da história humana. Ele chamou isso de inconsciente coletivo. Segundo ele, o desenvolvimento psicológico verdadeiro acontece quando começamos a perceber essas forças invisíveis. Esse processo recebeu o nome de individuação. Mas é um caminho árduo, porque questionar essas estruturas significa se afastar da segurança do grupo. E a maioria das pessoas vive a vida inteira, sem perceber o quanto dessas forças molda suas escolhas. Quinta camada. Talvez nem nossos desejos sejam livres. Quando parece que finalmente podemos nos tornar conscientes, surge um outro ponto, ainda mais radical. O filósofo Arthur Schopenhauer, em seu ensaio sobre o livre-arbítrio, 1839, é uma das análises mais rigorosas e pessimistas sobre a liberdade humana. Para o filósofo, a ideia de que o ser humano pode escolher suas ações de forma totalmente livre é uma ilusão dos sentidos. A distinção entre liberdade física e moral. Schopenhauer começa separando os tipos de liberdade. Liberdade física é a ausência de obstáculos materiais.
Se você quer caminhar e nada o impede, você é fisicamente livre. Liberdade moral, o livre-arbítrio, é a capacidade de a vontade determinar a si mesma. É aqui que Schopenhauer diz não. Para ele, a liberdade moral não existe no agir, apenas no ser. A lei da causalidade e o determinismo. Schopenhauer aplica a lei de causa e efeito à mente humana. Assim como uma bola de bilhar não se move sem ser atingida, a vontade humana não age sem um motivo. Um motivo é uma causa que passa pelo intelecto. Diante de um motivo e dado o seu caráter, você não poderia ter agido de outra forma. O homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Isso significa que você tem liberdade para executar seus desejos, fazer o que quer, mas você não escolhe quais desejos surgem em sua mente, não escolhe o seu querer. Para Schopenhauer, nossas ações são o resultado de dois fatores: o motivo, a situação externa que se apresenta; o caráter, a nossa natureza interna. Portanto, se o caráter é fixo e o motivo é uma causa necessária, a ação é inevitável. Por que sentimos que somos livres? Schopenhauer explica que a ilusão do livre-arbítrio vem da autoconsciência. Nós sentimos eu posso fazer o que eu quiser. Isso é verdade no sentido físico. Se eu quiser levantar o braço, eu levanto. A ilusão ocorre porque não percebemos que o querer levantar o braço foi determinado por uma cadeia causal anterior, um pensamento, um desconforto, uma necessidade. Sexta camada, o cérebro. A neurociência moderna trouxe uma descoberta interessante. Estudos de neurociência social indicam que a aceitação social é processada como uma recompensa cerebral, ativando áreas ligadas ao prazer e ao reforço positivo, enquanto a rejeição é processada de forma semelhante à dor física. O cérebro humano está estruturado para a vinculação social, facilitada por áreas específicas que monitoram o valor social e as emoções. Ou seja, pertencer não é apenas confortável, é biologicamente recompensador. E discordar do grupo, literalmente dói. Isso significa que concordar com o grupo não é apenas uma escolha racional, é também um mecanismo biológico de sobrevivência emocional. Nosso cérebro literalmente nos recompensa por pertencer. Liberdade não é derrubar o sistema, nem se destruir por ele. É descobrir quem você é, quando nenhuma narrativa está te definindo. E isso começa no momento em que você decide questionar o que sempre chamou de eu. Para Jung, o maior perigo é a perda da consciência individual para forças externas, seja o dinheiro, a família ou o Estado. Gordon Comstock sobrevive porque integra sua sombra. Gregor Samsa morre porque é consumido por ela. E os animais da fazenda fracassam porque permitem que uma sombra coletiva governe suas vidas. Talvez você não tenha escolhido buscar aprovação. Talvez não tenha escolhido evitar conflitos. Talvez não tenha escolhido precisar ser útil. Esses padrões foram formados, aprendidos, reforçados. O maior perigo não é o sistema. É o indivíduo que nunca examinou a própria mente. Quando não nos conhecemos, repetimos narrativas coletivas, assumimos papéis familiares, confundimos adaptação com identidade, e chamamos tudo isso de quem eu sou. A maioria das pessoas não escolhe suas crenças. Elas apenas as herdam. Da cultura, da família, do medo de exclusão. Muitas das suas crenças não só parecem verdadeiras, são, porque se tornaram verdadeiras. Elas foram reforçadas neurologicamente. Repetidas. Consolidadas. Transformadas em hábito neural. A verdadeira liberdade não acontece quando o mundo muda. Ela começa quando você deixa de viver automaticamente e passa a participar conscientemente da própria mente. Que jornada, não? Espero que tenha gostado. Se chegou até aqui, deixa seu like e aproveita para se inscrever no canal. Que bom ter você por aqui. Até a próxima!